Olá, alunos! Ao longo desta semana, vamos estudar outros fenômenos ditos relativísticos. Ao longo do curso, nós vamos falar de fenômenos que decorrem do primeiro postulado, como nesta semana, o postulado da constância da velocidade da luz. Já falamos sobre a dilatação do tempo, contração de Lorentz, transformações de Lorentz, e nessa aula vamos falar de outros fenômenos que se pode observar, fenômenos relativísticos. O que significa isso, né? São fenômenos quando a velocidade de um referencial em relação a outro é grande, próximo da velocidade da luz. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos falar sobre luz como velocidade limite. Essa é uma consequência, sim, do primeiro postulado. E o efeito Cherenkov. Vamos falar de transformações de velocidade, citar rapidamente uma experiência pioneira de Fizeau, a questão da posição aparente de um objeto no céu, por exemplo, e efeitos luminosos, né, como o efeito headlight, né? E, finalmente, abordaram um pouco a questão da causalidade, né, e da simultaneidade de eventos, né? Muito bem. Começamos com a questão do limite não relativístico, né? Nos movimentos corriqueiros, né, nós estamos falando de objetos que se deslocam com a velocidade muito menor do que a velocidade da luz. Neste caso, os efeitos da teoria da relatividade são desprezíveis. Por isso, você não precisa se preocupar com o movimento dos projéteis, por exemplo, na superfície terrestre, né? De forma que se V for muito menor do que C, este gama que está aqui, no limite em que V sobre C tende a zero, esse gama tende a 1, na realidade. É claro que mais meio de V2 sobre C2, mas se isso é pequeno, isso aqui é muito menor ainda. Consequentemente, se V sobre C for muito pequeno, a gente não precisa levar em conta efeitos da teoria da relatividade. Você não tem aí o que nós chamaríamos de fenômenos relativísticos, né? Porque simplesmente se aplicam as leis, por exemplo, de Newton no estudo do movimento, né? Então, essa é uma primeira observação, né? Agora, a teoria da relatividade traz uma coisa muito interessante. É uma consequência das transformações de Lorentz, é uma consequência das transformações de Lorentz, porque lá aparece nas transformações de Lorentz esse fator aqui, né, que nós chamamos de gama, né, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Mas olha só que coisa curiosa. Não faz sentido falar em V maior do que C. Não faz sentido, porque 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, se isso acontecesse, né, gama seria imaginário puro, mas aí realmente a gente prefere dizer que isso não faz sentido. E, portanto, a teoria da relatividade estabelece que a luz é ou tem a velocidade limite. Ou seja, nada se move mais rápido do que os fótons no vácuo. Estou falando no vácuo, né? Porque a velocidade da luz é igual a C no vácuo, né? Então, V maior do que C é uma impossibilidade, né? Ou não, algumas teorias advogam esta possibilidade aqui, mas cada vez mais em desuso, né? As partículas que teriam V maior do que C são denominadas tachyons. Essas partículas, em princípio,
se movimentariam com velocidade maior do que c. Mas não há nenhuma evidência para a existência de tais partículas, né? De vez em quando alguém divulga que encontraram uma velocidade maior do que a velocidade da luz, logo se percebe que cometeram um erro. A teoria da relatividade estabelece um limite, e essa é uma das consequências da teoria da relatividade. É um fenômeno relativístico agora. Nada pode se propagar mais rápido do que a luz no vácuo, né? Agora, temos uma outra possibilidade, e essa é curiosa. Seja um meio qualquer no qual a luz se propaga com velocidade v. Então, pode acontecer de um objeto se propagar no meio com uma velocidade maior do que a velocidade da luz naquele meio. A água, por exemplo, né? Esse é o famoso efeito Cherenkov, né? E existe aqui, na realidade, um fenômeno análogo a esse, né? É quando um objeto se propaga a uma velocidade maior do que a velocidade do som. Isto, né? É medido em Mach, né? Mach 1.2, né? 1.2 vezes a velocidade do som no ar, por exemplo, um avião, né? Quando um avião passa de Mach 1 para Mach 1 para Mach 1.2, ele, na verdade, está quebrando, ultrapassando a barreira do som. É isso que é o nome científico, né? E quando isso acontece, o avião acaba realmente tendo condições de ultrapassar as várias frentes de onda. Nesse instante, onde ele ultrapassa a velocidade do som, se formam ondas de pressão, que são ondas de choque. Esse fenômeno tem o nome de sonic boom, né? E essas ondas de choque se propagam numa determinada direção, um ângulo aqui, né? Um ângulo θ, de tal maneira que o seno do ângulo θ é igual à velocidade do som dividido pela velocidade da fonte, do objeto que se move. Portanto, essas ondas de som se propagam formando um determinado, ou ondas de choque, na verdade essas ondas, né? Aí são ondas de choque, ondas de pressão, né? De forma que elas se propagam, né? Formando essa nova frente de onda, né? Ou de onda de choque, né? De tal maneira a formar um ângulo, né? Também isso é possível ver no caso de algo que se movimenta na água, por exemplo, um barco, né? O fato é que se a velocidade de um objeto, um elétron, por exemplo, né, for maior do que a velocidade da luz naquele meio, acontece a propagação de o que nós chamamos aqui de efeito Cherenkov. Agora, dá lugar à propagação de ondas, né? Ondas, de tal maneira que essa radiação, né? A radiação se propaga formando um ângulo θ, onde o cosseno do ângulo θ é igual a essa distância, dividido por essa distância, né? Aliás, essa distância dividido por essa distância é igual a V vezes T, e esta aqui é C sobre N vezes T. De forma que o cosseno do ângulo θ, ele é igual a D sobre D', que é igual a 1 sobre N vezes beta. Beta é V sobre C. Então, ele depende fortemente da velocidade, né, da luz, né, naquele meio. O fato é que a gente observa essa radiação, conhecida como o efeito Cherenkov, como quando eu tenho um elétron, por exemplo, se movimentando
numa piscina contendo água. Na verdade, estou falando aqui de um reator, né? Esse aqui é o núcleo do reator, e a gente vê essa radiação Cherenkov, que tem esse aspecto aqui azulado.